Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lília Miguel, sou corretora de imóveis e sou especializada na venda de flats e hotéis aqui em São Paulo. E hoje, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu tenho uma convidada maravilhosa que nós trouxemos de longe e veio especialmente aqui para gravar com a gente. Estou aqui com a Ariadne. Tudo bem, Ariadne? Bom dia. Nós estamos aqui de manhã, né? Para É o isso pessoal que aí. está nos assistindo. Tudo bem, né? Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui com você, Lília. Agradeço muito pelo convite, né? Já tem alguns meses que nos conhecemos e ficou pendente e deu certo dessa vez. Muito obrigada. Imagine. Então, pessoal, só para vocês entenderem, né, como é importante a gente estar com essa convidada aqui hoje, a gente se conheceu numa feira. Na verdade, eu conheci a Ariadne na internet, né, primeiro no Instagram, depois nós nos conhecemos pessoalmente. Você mora em Minas Gerais, né? Isso, moro em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte. Legal. E hoje ela está aqui em São Paulo porque ela é palestrante da Equipotel, que é uma feira muito importante do segmento de hotelaria. E nós estamos participando, né? A nossa equipe também está participando da feira, mas a Ariadne, além de participar, ela é palestrante em 2 palestras, 2 dias lá. Como que tem sido essa experiência Isso. para você? Ai, foi muito gostoso, assim, eu falo que a gente faz, por mais que a gente faça vários projetos, né, cada um dá aquele friozinho na barriga, é muito bom. Então, ontem foi uma palestra, né, falando aí sobre a nova hotelaria, o que tem de novidade, o que a gente precisa fazer, né, para melhorar pela Escola de Hoteleiros, e amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre governança hoteleira também, através do Instituto de Hospitalidade lá. Então, está Legal. sendo muito bom. Pessoal, quero agradecer aqui os nossos apoiadores que estão apoiando aqui o nosso podcast. Eu quero passar aqui para vocês, olha, o Instagram da Vol Estúdio Ibirapuera. Gente, esse Instagram é super especial porque é da minha filha, né? Então, deixa eu puxar a sardinha aqui pro meu lado, que é a doutora Karina Miguel, que é responsável técnica pelo estúdio. Vol Estúdios Ibirapuera. Fica ali na Rua Salto, número 70, na cobertura do edifício Estela Vega, tá bom? Se você quiser fazer uma aula, você mora ali em Jardins, região do Ibirapuera, Paraíso, Vila Nova Conceição, você está pertinho do estúdio, tá bom? Liga lá e agenda uma aula, mas entra pelo Instagram delas que vocês conseguem aqui o WhatsApp, beleza? Se você quiser se hospedar, não esquece de entrar no nosso site, que é Stays Vitória Flats, tá? Porque aí você consegue ir lá fazer a sua reserva. Nós temos unidades em São Paulo, em Franca, interior. Nós temos também na Riviera de São Lourenço. Nós temos algumas aí bem interessantes, tá? Em diversas regiões de São Paulo. Então, vem se hospedar com a gente. Você tem um desconto especial aqui também por estar assistindo esse vídeo, que eu vou deixar aqui para você na descrição, tá bom? Na hora que você for fazer a sua reserva, no finalzinho tem um código promocional, você coloca lá e aí você vai ter um desconto super especial. Pessoal, esse canal aqui é da Vitória Flats, que é realmente a nossa apoiadora maior. Então, vamos lá. Se você tem interesse em comprar uma unidade de flats, se você pretende investir, quiser comprar uma unidade compacta, um estúdio, um apartamento, você entra lá no nosso site, que é vitoriaflats.com.br. Nos siga também nas redes sociais, que é Vitória Flats Oficial. E aí você pode ter todas as informações também. Entrando em contato, você vai falar com um dos nossos consultores, que vai conversar com você, saber a sua necessidade e vai poder oferecer para você o imóvel adequado para o seu momento de vida. Agora, se você quer ser o apoiador aqui do nosso canal, quiser divulgar os seus produtos, eu terei o maior prazer aqui em divulgar a sua marca. Entre em contato com a gente através do e-mail atendimento@vitoriaflats.com.br e nós iremos entrar em contato com você, tá bom? Vem com a gente. Mas eu queria que Obrigada. você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho de você, da sua experiência profissional. Eu sei um pouquinho, mas eu queria que o pessoal que está nos acompanhando aí te conhecesse e entendesse toda essa bagagem que você traz, né? Claro, Por isso que hoje você consegue ensinar outras pessoas, porque você passou por todas aí etapas, né? passei. Então conta um pouquinho pra Ai. gente. Muito bom. Bom, eu sou catarinense, né? Muita gente acha que eu sou mineira, porque eu já peguei o sotaque de Minas, mas eu sou catarinense. Trabalho desde os 9 anos, mas eu migrei para hotelaria aos 23 anos de idade. Comecei como auxiliar de cozinha, como steward, né? Então, passei por todos os setores dentro da cozinha, passei pela recepção, até me tornar uma governanta. E a governança foi, assim, a minha paixão, né? Foi onde eu me descobri.
aonde eu entendi o que era cuidar de pessoas, cuidar de coisas, porque eu falo que a gente cuida de pessoas e de coisas, né? De tudo que está em nossa volta. Então, foram aí quase 20 anos na área, né, atuando em pequenos e grandes hotéis de redes internacionais, atuando como docente em várias escolas aí, né, de hotelaria, com cursos de camareira, de governanta, de auxiliar de serviços gerais. E há 3 anos eu abri a minha empresa, né, uma empresa de consultoria e treinamento, a S Consultoria Hoteleira, e hoje eu me dedico a ensinar tudo aquilo que eu aprendi, né, através da área de hospedagem aí em todos esses anos, eu ensino pessoas, né, pelo Brasil afora. Então hoje eu falo que eu sempre trabalhei com muito amor, mas hoje eu também amo o que eu faço, né, e amo contribuir aí com o meu conhecimento para todos. Tem sido muito bom. Você hoje contribui de uma outra forma, Sim. preparando as pessoas para fazerem aquilo que você já aprendeu ali na prática, no dia a dia. Sim, com certeza. Fala um pouquinho dos hotéis que você trabalhou, o pessoal é curioso aqui. E como a gente fala também para um público que são investidores, que são donos de hotéis, de unidades de hotéis, Que legal. pessoal que está pensando em investir também nesse segmento. Então, a gente tem diversas pessoas aí que nos acompanham que gostariam de saber, né, um pouquinho no detalhe. A gente vai no detalhe aqui. Falo sim. Bom, eu trabalhei assim, eu sempre gosto de falar de duas redes, né? Eu trabalhei em vários hotéis familiares, mas eu trabalhei em duas redes grandes. Uma é a Blue Tree Hotels, né? E pela Blue Tree eu atuei em 9 hotéis no Brasil, né? Tive a oportunidade de trabalhar pela Blue Tree em Salvador, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram várias unidades, aqui em São Paulo também. Sempre trabalhei como governanta, cuidando das unidades que eram do pool e fora do pool, né? Que a gente sabe que tem isso também. Então, sempre tinha os moradores, que a gente tinha que ter um cuidado especial. E trabalhei na rede Accor de hotéis também, né? No Mercury, o hotel que eu trabalhei tinha aí 384 apartamentos. Então, a média de quartos sempre foi nessa faixa, né? 400, 500, 300 quartos. Só no comecinho, que era um hotel de 100, 120 UHs que eu trabalhei. Assim, é um trabalho árduo, né? Porque eu falo que a hotelaria, ela vende, não só a hotelaria, né? Como a Airbnb também, as empresas que trabalham com hospedagem. Então, a gente precisa oferecer isso com muito critério, né? Com muito carinho para as pessoas, porque o quarto, ele é o cartão de visita, né? A pessoa, ela paga para dormir, para acordar ali. Então, ser governanta de um grande hotel é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente tem que cuidar do hotel como um todo e cuidar da equipe também, né? Então, é um trabalho árduo que a gente faz aí no dia a dia. Então, assim, é uma experiência muito gratificante, porque eu falo que talvez se eu não tivesse trabalhado na hotelaria, eu não teria conhecido tantas cidades, tantos estados, né? E atuado em diferentes empreendimentos, né? Porque eu já trabalhei em empreendimentos vertical, horizontal, pequenos e grandes, então isso agrega muito valor na nossa carreira e foi muito bom. Sim. Aqui em São Paulo, você trabalhou em quais hotéis? Você trabalhou na Blue Tree e na Accor? Isso, aqui em São Paulo eu trabalhei, na época era Blue Tree Congonhas, que agora já mudou, né, de Agora é rede. E-Suítes Congonhas, Isso que é bem da grande ali. Eu Atlântica lembro agora. na época são 580, eu acho que o Hs lá, e metade era morador e metade era para hospedagem, né, pool e fora do pool. Então foi assim um desafio, viu, Lília? Imagina. Lá foi um desafio muito grande. E fora isso, eu fiz Task Force no Blue Tree Faria Lima, Blue Tree Paulista, né, em algumas unidades da Blue Tree aqui. E trabalhei também daí no interior, eu trabalhei no Blue Tree Park Lins, que é um resort de piscina de água quente, muito gostoso lá também. Então, assim, além da Blue Tree, eu trabalhei em Olímpia, não sei se o pessoal conhece, né? Mas na época era Blue Tree não, desculpa. Olímpia Resort, que era um resort também de mais de 500 UHs, que saía dentro do parque lá de Olímpia, que também foi um grande desafio, gente, porque lazer é bem diferente, né, do público executivo. Eu falo que São Paulo, o pessoal sai cedo, volta à noite, vem para evento, vem para trabalhar. Agora, o público de lazer, eles vêm para curtir, né? Então, eles ficam ali praticamente o dia todo dentro do hotel, curtindo, brincando, e muita família, então você precisa ter uma atenção especial. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente chegar no nosso tema, que a gente tem um objetivo aqui. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Claro. Aproveitar um pouco da sua experiência aqui para compartilhar com a gente. Sim. A gente viu um crescimento muito grande de hospedagens por diárias, como Airbnb. A gente trabalha com outras plataformas também, Booking, Expedia.
decolar. Então, Sim. eu queria, como você já está na hotelaria há muito tempo, queria saber qual é a tua visão a respeito disso. Isso concorre com hotel ou não? Como tem sido profissional esse tipo de trabalho? Como que você tem visto isso? Então, Lília, eu acho que concorre sim, né? Antes não tanto, mas hoje sim. Eu, por exemplo, eu viajo muito e cada vez mais eu tenho procurado ficar em Airbnb, né? Porque eu acho que o conforto é melhor, a segurança também, né? Eu fico hoje quando eu alugo, eu procuro saber como que é a portaria, se tem portaria 24 horas, se a fechadura, né, é digital ou não. Eu acho que essas coisinhas fazem a diferença, né? O que tem de praticidade lá dentro do lugar que eu vou, né, o que pode me oferecer. Então, isso tem mudado muito. E hoje a gente tem essas locações dentro de hotéis também, né? Que são administradas aí. E a única diferença que eu acho ainda é que, às vezes, o pessoal que aluga por esse tipo de plataforma não tem o mesmo carinho que um hotel tem. Então, isso que eu sempre chamo atenção, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, pensar assim, que para mim, a hospitalidade é qualquer tipo de hospedagem. Eu sempre falo nos meus treinamentos que a nossa mãe, as nossas avós, e hoje a gente pratica hospitalidade na nossa casa, porque eu venho de uma geração que era a melhor toalha de banho para visita, quando a visita vinha fazer faxina na casa, a comida do domingo, mesmo que fosse uma quarta-feira, né? Isso era hospitalidade. Então, a gente tem que pensar que, por mais que seja, né, é uma locação mais em conta, mas tem que ser charmosa, tem que ter hospitalidade, tem que ter limpeza, tem que ter carinho, tem que ter detalhe. Então, não são todos que estão nessa pegada, sabe? Eu acho que ainda falta muito aí em treinamento, em aperfeiçoamento, para que as pessoas entendam, né? Que ela pode sim evoluir, melhorar a diária dela, né? Numa locação aí pelo Airbnb, por exemplo. A gente abordou esse assunto aqui no nosso podcast. Eu entrevistei a Sara, ela dá treinamento também sobre homestage, ela tem muita experiência nessa área. E ela falou vários pontos aí em relação à decoração. Mas eu queria que você entrasse agora e falasse para o pessoal. Você que já aluga, né, seu imóvel aí pelo Airbnb, aí tem uma renda complementar. Então, quais os cuidados que você precisa ter, qual o olhar, porque acho que começa desde o início, né? Sim, Desde a concepção, vamos dizer assim. sim. Olha, Lili, eu acho assim que o cuidado a gente até comentou um pouquinho antes, né, de começar sobre, às vezes a pessoa coloca o resto que ela tem na casa dela dentro um imóvel de locação, né? Uma vasilhinha que não usa, uma panelinha que não usa, um lençol que já está velho, né? E o sentido não é esse, né? Porque se você trabalha com hospedagem, se você cobra por isso, você tem que oferecer o melhor. Então, a mesma coisa que a gente faz hoje no hotel, porque no hotel a gente faz a manutenção preventiva, a gente tem uma pessoa que vai lá, faz um checklist no quarto, vê se o chuveiro tá legal, se não tá espanado, né? Se a torneira não tá pingando, se o ar-condicionado tá funcionando corretamente. A gente tem uma pessoa que faz a inspeção de limpeza, a gente tem um checklist para saber se não tá faltando nenhum item dentro do quarto, e isso tem que ser feito, né? Numa locação de Airbnb também, por que não? Eu tenho que ter essa pessoa. Quem que faz a minha preventiva? Quais são os utensílios que eu tenho dentro lá do meu imóvel? Né? Eu tenho que ter um checklist. Olha, eu tenho que ter tantos copos, tanta xícara, tanto prato, tanto talher, tem que ter panela, fervedor, eu não sei. Né? Mas a partir do momento que você oferece isso lá dentro da plataforma, isso tem que estar lá. Né? Eu, essa semana, estou hospedada em um Airbnb e está lá escrito, cozinha completa, utensílios, todos os utensílios, e não tem nada. Né? Ela ainda perguntou, você está sozinho ou você está com acompanhante? Eu falei, não, eu estou sozinho. Se eu tivesse com acompanhante, um ia tomar água e eu ia esperar, porque tem um copo, né? Então, isso é detalhe. O enxoval, né? O enxoval velho, poído, não tem padrão na arrumação da cama, não tem protetor de colchão, não tem protetor de travesseiro. Gente, isso são itens mínimos, básicos. Quando eu invisto num protetor de colchão, eu estou cuidando do meu colchão para que não tenha uma secreção, não tenha uma mancha de menstruação, de esperma, né, de tantas coisas. Quando eu invisto num protetor de travesseiro, eu estou aumentando a durabilidade do meu travesseiro. Né? E cada vez mais as pessoas observam esses detalhes. Então, eu acho assim que está na hora, se você quiser, né, melhorar o seu negócio, se você quiser cobrar mais por isso, está na hora de você ter esse olhar.
Quem que vai cuidar disso para você? Quem que vai administrar isso para você, né? Quais são as pessoas que você vai colocar ali para fazer esse checklist, para inspecionar a limpeza do local? Eu vou ficar 3 diárias nesse lugar, não tem vassoura. Aí você fala, mas quem que vai varrer, né, apartamento, quem que vai varrer casa? Lógico que tem gente que não varre, mas eu vou varrer 3 dias num lugar, né, pisando ali com o chão sujo, é inaceitável. Então, é básico. Uma esponja usada, né, cheguei lá, a esponja está lá usada, com sujeirinha de outra pessoa. Pô, onde essa esponja foi utilizada? Não sei se lavaram o banheiro com ela, se não lavaram. Então, é item básico. Eu acho que é o mínimo que você tem que oferecer. Uma esponja nova, um detergente, uma vassoura, um pano de chão, um rodo, né? E se você... Ou você coloca lá que você não tem nada de cozinha, que você não tem nada de roupa de cama, ou a partir do momento que você coloca isso tem que estar agradável aos olhos, tem que estar funcionando bem, né? E realmente tem que estar condizente com aquela listagem que você coloca lá na plataforma. Sim. Né? Esse para mim, isso é o básico bem feito. Sim. Né? E o detalhe muda. Eu ofereço amenities, né? Tem uns que oferecem o shampoozinho, o sabonetinho. Tá, aí joga lá em cima da pia. Não é assim, né? Faz um carinho, coloca um bilhetinho, pratica a hospitalidade, né? Por que não fazer um bilhetinho escrito à mão para o seu hóspede que está chegando? Né? Porque não ter uma pessoa que faça isso para você, para deixar um detalhe, para deixar um bombom, uma balinha, não sei, um potinho com café e açúcar, não sei. O que você pode fazer para dar hospitalidade, né, para esse cliente que está chegando ali e que vai voltar depois, né? Porque a gente volta, quando a gente gosta, a gente quer ficar sempre no mesmo lugar. Então, acho que isso faz toda a diferença. E a gente indica também, né? Então, é só um pouquinho, assim, do que eu vivi, do que eu acho que a gente pode melhorar, sabe? Mesmo dentro dos hotéis, Lília, você sabe que a gente sofria muito, não sei se eu posso continuar falando, pode. Você me fala, tá? Não, por favor, queremos te ouvir. Mas a gente sofria muito dentro dos hotéis porque as pessoas... tinham proprietários que tinham apartamentos fora do pool, que tem até hoje isso, né? E aí eles locam pelas plataformas de Airbnb, e a hora que o cliente chega é um desastre, e ele chama a gente para reclamar. Por quê? Porque o quarto não tem nada a ver com o quarto do hotel que está no pool. Né? O quarto está lá com uma cama de qualquer jeito, com 2 lençóis jogados lá em cima da cama, um travesseiro que já está mais para lá do que para cá, né? Não tem nada de conforto dentro do quarto. Daí o cliente vem reclamar com a gente. Mas por quê? Não, mas não é com a gente, né? De quem você locou, de quem você alugou. Então, você oferece aí um quarto dentro de um hotel. Capricha nesse quarto, decora esse quarto de acordo com o hotel. Né, dá conforto, coloca um enxoval legal. Por quê? Porque a pessoa está comprando não só pelo Airbnb, mas ela está comprando pelo lugar. Né? Então, lá, vou alugar esse aqui porque fica dentro do hotel tal. E aí chega lá, não condiz, então isso é muito ruim. Né? Eu sofri muito tempo, Ariadne, com a nossa imobiliária, porque a gente trabalhava, antes da pandemia, a gente trabalhava a locação por mensal, né? O long stay dentro das unidades fora do pool. E a gente tinha muita dificuldade, porque você precisa selecionar a unidade que você vai trabalhar. Há muitos anos atrás, a gente não tinha essa ideia. Então, a gente alugava o que tinha. Então, o hóspede, ele vinha... Mas quando você vai ficar, por exemplo, 3 meses num imóvel, você vem preparado porque você, de repente, vai no mercado, você vai ter tempo hábil para comprar algumas coisas que, eventualmente, esteja faltando no quarto. Sim. Agora, quando você fala que a pessoa vem passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, não tem como ele correr para comprar um papel higiênico antes, um sabonete, né, uma água, de repente. Então, a gente começou a mudar, e alguns anos para cá, a gente começou a selecionar, escolher os imóveis que nós queremos trabalhar. Sim. Então, a gente tem esse critério. Por exemplo, você quer ficar com o seu imóvel, não investir no seu imóvel, você consegue alugá-lo assim? Ok, mas a gente não vai trabalhar esse imóvel. Porque depois, nós que vamos ouvir do hóspede as reclamações. Então, hoje, nós fazemos uma gestão nas unidades que nós pegamos para administrar. Então, nós fazemos... Primeiro, a gente faz uma vistoria inicial para detectar tudo que tem de problema. Então, a gente faz uma inspeção ali de manutenção, de tudo que precisa. A gente, inclusive, tem uma unidade que a gente está fazendo agora, que ela ficou fechada durante muitos anos, né? O proprietário, a família deixou o apartamento fechado, então ficou muito tempo fechado.
Então, você imagine como está o apartamento. Então, nós fomos lá, eu fiz a primeira visita junto com essa minha cliente. E aí, expliquei para ela, falou, olha, a primeira coisa que você precisa fazer aqui, tirar todos os itens pessoais. Depois, a gente vai entrar com uma limpeza bem pesada aqui. Nós vamos precisar pintar, nós vamos precisar lavar todos os... estofados, colchão, porque ficou muito tempo parado. Imagino. Então, ela tem móveis muito, muito bons lá, móveis de madeira muito bons, em bom estado. Dá para aproveitar. Mas muita coisa ali a gente vai precisar mexer, a parte elétrica. Então, a gente está fazendo esse passo a passo. E estamos preparando essa unidade. Depois que terminar essa parte de manutenção, que vai ser a parte mais pesada, a gente vai entrar com detalhes, que aí compra de enxoval tudo novo, comprar alguns itens, né? Porque é gostoso você chegar ali e ter uns itens de cozinha que você vê que são novos. Sim. Então, tudo isso a gente está fazendo. E aí, a gente tem se deparado, como a gente estava conversando antes aqui do podcast, com alguns proprietários que eles acham assim, agora é fácil anunciar pelo Airbnb, vou colocar meu imóvel lá e eu vejo vídeos de pessoas na internet falando que estão ganhando 7 mil, 10 mil por mês, 15 mil, enfim. Porque aí, na internet, né, você vê de tudo. Tudo é lindo, né? Tudo é lindo. E no papel aceita qualquer coisa. Mas aí, na prática, às vezes ele é um médico, às vezes ele é um advogado, ele não tem tempo de cuidar daquilo. Então, eu queria que você desse as dicas aí para o pessoal que está iniciando, ou que já trabalha, fica ouvindo as reclamações do hóspede falando do seu apartamento, que é uma propriedade sua. Então, às vezes é difícil, né? Você ouvir um feedback... na sua visão, você deixou em ordem. Sim. Mas na visão do hóspede não está de acordo com aquilo que ele está habituado. Sim, com certeza. Lília, eu acho que tudo tem que ter processo. Por mais que você fale assim, eu vou colocar um imóvel para alugar na Airbnb, tem que ter processo. Né? Eu venho de uma hotelaria que tem processos, então eu sou a doida do processo, né? Eu falo, e o processo ele tem que ser básico, então não precisa ser mirabolante, mas tem que ter um processo básico. Você tem uma equipe que nem vocês fazem esse trabalho, né? Para quem não tem condições. Porque eu acho que se eu tenho expertise, se eu tenho conhecimento, ok, eu faço. Agora, se eu não tenho, contrata alguém que faça, né? Contrata vocês que vão fazer tudo isso por eles. Porque eu vejo que muito proprietário fica quebrando a cabeça. Ele quer ir lá vistoriar, ele quer ir lá olhar, só que ele não tem essa expertise do detalhe, né? Às vezes ele teve empregado a vida toda na casa dele para fazer as coisas ali para ele, então ele não tem. Então tem que ser alguém que seja habituado a isso. A pessoa que vai lá fazer a sua inspeção de limpeza, eu tenho certeza que ela tem experiência na área. Sim. E mesmo você tendo ela, eu tenho certeza que quando você vai, você acha mais 1000 coisas que ela não achou, porque o nosso olhar é preparado para isso. Né? Então, você precisa ter processo. Que jeito tem que ser feita a limpeza? O que tem que ter de item nessa casa? Não dá, né, para colocar o restinho. Eu sou muito do padrão. Então, compra tudo novinho no padrão, que é mais fácil para você conferir. Quando você vai checar se está faltando alguma coisa para cobrar do cliente, é mais fácil. Por quê? Porque você sabe que os copos são iguais, as xícaras são iguais, os pratos são iguais, o talher é igual, como você falou, tudo novinho. Tem um joguinho de panela, de 5 panelas, está faltando uma. Opa, está faltando uma. Agora, quando você vai colocando o restinho lá dentro, você nunca consegue conferir isso, né? Coisa básica, enxoval. Os dois, né, a Airbnb que eu fiquei nos últimos meses, o lençol é mais curto que a cama. Porque as pessoas não sabem tirar medida de cama. Então, quando você vai medir uma cama para comprar um lençol, não dá para ser o mesmo lençol para todas as unidades, porque uma unidade tem uma cama king, na outra é queen, na outra é uma casal padrão. A mesma coisa do solteiro, que a gente tem vários king, tamanhos, né? A gente tem colchão de 20 centímetros de altura, de 30 e de 40. Então, tem que saber. E aí, você pode mandar fazer etiqueta com a numeração, né? Com o local. Olha, esse enxoval tá ali com a etiqueta do Vitória Flats e é da unidade tal, número tal. Coloca número na unidade que seja, né? Porque você sabe que aquele lençol é de lá. Porque, às vezes, é uma lavanderia que lava de todo mundo, né? Mas são detalhes que você vai fazendo. Uma amenidade, colocar uma amenidade dispenser hoje, sustentabilidade, né? Vou colocar o sabonetinho lá, coloca um dispenser, coloca uma coisa legal, né? Faz um mimo personalizado para colocar para aquele cliente. Como você falou, né? Deixar um item básico, um papel higiênico, um detergente, são coisas básicas. Por que não deixar uma água de cortesia? Uma água com a sua logo, né? Essa primeira água é uma cortesia. Ou então que você não tenha água, mas que o seu filtro esteja lá, né? Eu falei que eu observei até isso na minha hospedagem, que o filtro está vencido faz mais de 6 meses. O filtro que tem dentro do filtro de água, que a gente tem que olhar.
né? Ou onde eu estou tem uma geladeira já com um reservatório de água que tem lodo lá dentro do reservatório, ou seja, há muito tempo que não é feita a limpeza. Então, quando eu falo de detalhe, é a pessoa que cuida, que faz a inspeção, ela tem que ser detalhista. Né? A pessoa que cuida da manutenção, ela tem que ser detalhista, porque é muito comum, Lília, o que é bom para mim não é para você. Às vezes nós duas vamos entrar no mesmo ambiente e eu vou anotar coisas que você não vai anotar, porque é o meu olhar e o seu olhar, né? Então a gente precisa ter essa pessoa, essa equipe, né, que vai tomar conta, porque eu sei hoje que tem pessoas que têm vários imóveis, né? E pensar assim no ambiente aconchegante, porque, por exemplo, o anúncio do lugar que eu fiquei tá assim, venha só com a sua mala, né? Tem o conforto de ter tudo às suas mãos. Cadê? Não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Uhum. Então, a gente tem que prestar atenção no anúncio que a gente coloca, no que está escrito, porque hoje a gente não pode vender gato por lebre. Sim. Né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, quando você tem uma empresa para fazer isso por você, isso facilita muito. Sim. A gente apanhou bastante no começo, sabe? Porque, e você sabe, né, que os nossos anúncios, eles são ranqueados conforme a pontuação também, Sim. o que o hóspede coloca, o feedback. Então, às vezes você atende um hóspede, ele dá uma nota negativa, teu anúncio vai lá para o final. Sim. Então, a gente vive o tempo inteiro trabalhando ali para conseguir atender as necessidades desse hóspede, mas o que eu observo é isso que você está falando. A gente precisa fazer o simples, o básico. Sim. Se você fizer o básico bem feito, o anúncio está condizente com aquilo que realmente você tem, que você oferece, todos os itens certinhos. Tem um ferro de passar? Tem um ferro de passar. Exatamente. Porque você vem para uma reunião em São Paulo e lá estava escrito, tem um ferro, tem uma tábua. Então, você vem com a sua roupa. Se não estivesse no anúncio, você traria, de repente. Sim. Se fosse um item importante para você. Uma cafeteira. Então, tudo isso um secador, que secador. hoje, né? Que mulher que vive sem secador hoje, né, Lília? Eu acho que é o básico que você pode oferecer para o seu cliente, um secador de cabelo. Então, é muito detalhezinho, né? Sim. E há pouco tempo nós contratamos uma supervisora, porque nós tínhamos a equipe de limpeza e vistoria. Isso é uma coisa legal falar, Ariadne. Principalmente no Airbnb. O que acontece? Tem até empresas, né? Aqui puxando também de novo a sardinha para o nosso lado. Sim. Tem empresas que falam, não, eu vou administrar a sua unidade. Mas não faz todos os check-ins, check-outs, entendeu? Entendi. O que acontece? Nesse detalhe da vistoria, é onde a gente consegue cobrar o hóspede que quebrou uma taça, que quebrou um copo. Porque se eu vou colocando um hóspede atrás do outro e vou confiando só na pessoa da limpeza, que foi contratada só para fazer a faxina, vamos falar desses estúdios, por exemplo, que a gente administra. A gente tem estúdios novos, super modernos. Então, a gente tem a faxineira, porque lá não tem o serviço de arrumação do hotel. Sim. Então, a gente tem a faxineira. Ela vai lá, ela não é a vistoriadora, às vezes. Então, a gente tem que ter a vistoriadora para ir lá, conferir. E, como você falou, precisa ser detalhista e tem que ter o padrão. Tem que ter. Porque se os lençóis são todos o mesmo padrão, você não precisa se preocupar, né? Então, você tem o padrão. Agora, se um gosta de um jeito, outro gosta de outro, não importa, isso aqui é desse jeito. É isso aí. Então, essa supervisora, ela acompanha o serviço da equipe operacional. Né? Então, ela fez para a gente uma planilha com toda a manutenção preventiva que precisa acontecer nos apartamentos, né? A lavagem dos sofás, de repente a preventiva elétrica, ar-condicionado, limpeza de ar-condicionado, até nas unidades do pool, uma faxina pesada periodicamente. Então, tudo isso a gente tem visto que precisa ter esse acompanhamento, né? Sim. E, vamos dizer, um proprietário que está cuidando ali no dia a dia, às vezes, ele não consegue, tem outras atividades, não é especialista nisso, então fica difícil para ele, né? Assim, eu tenho, além de dar meus treinamentos, eu faço muito curso, né, para agregar valor aí para mim, para minha carreira. E uma das coisas que eu aprendi nesses cursos que eu faço é não gaste seu tempo com aquilo que você não tem expertise, né? Faça o que você sabe fazer de melhor. E contrate pessoas para fazer o que você não sabe fazer de melhor, né? Então, eu aprendi muito isso na dor, eu falo, né? Porque a gente está vivendo uma era digital e tem N coisas para ser feita aí que às vezes a gente não dá conta de fazer.
E a mesma coisa no ambiente de locação. Então, se você não consegue fazer com critério, contrate empresas, contrate pessoas que façam isso. E eu gosto muito de padrão. Então, como que eu gosto de fazer esse padrão? Além das listas, os checklists, como você falou, de manutenção, de limpeza, eu gosto de foto. Então, que jeito tem que ficar o cabide? Que jeito tem que ficar o travesseiro, o lençol da cama, o cobertor, né? É dobrado dentro do armário, é nos pés da cama. Que jeito fica o sabonete? Que jeito ficam os utensílios dentro do armário? E, às vezes, a pessoa não tem condição de andar com uma pasta para ficar folheando as fotos, mas você pode fazer uma pastinha no Google Drive com o padrão de cada unidade, né? E esse supervisor, essa pessoa que vai fazer a inspeção, ela vai chegar lá, ela vai abrir a pastinha dela e vai olhar, não, esse aqui tem que ficar assim, olha, tá errado. Porque é como você disse, nem sempre a minha melhor pessoa da limpeza é o meu melhor supervisor ou vice-versa. Né? Eu já tive muitas vezes que eu promovi pessoas da limpeza para supervisão que não deram certo, porque ela era ótima na limpeza, mas para fazer a inspeção não tinha o olhar. Né? Então, são cargos diferentes. Né? Tem a pessoa que limpa, e normalmente a pessoa que limpa são poucos os que são detalhistas. A pessoa que limpa, às vezes, ela deixa um negócio meio torto, o travesseiro meio torto, né? O cobertor meio torto, o cabide espalhado. E aí, essa pessoa que faz, né, o checklist, a inspeção, é a pessoa que vai juntar os cabides, que vai arrumar o detalhe do travesseiro, que vai dar um charminho no sabonete. É lógico que a gente tem que ensinar a nossa equipe de limpeza a fazer isso. Mas nem sempre eles vão dar conta, porque às vezes eles também têm várias unidades, né, para limpar, né, com agilidade. Então, eu sempre dou a dica, tem essa pessoa, sabe? Com esse olhar, com esse detalhe, com esse carinho, que ela vai... Sabe a cereja do bolo? Ela vai finalizar, vai colocar a cereja do bolo na sua unidade. Então, isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, até uma curiosidade minha, como são os seus cursos? Quais os cursos que você já dá? Você tem alguma coisa que você possa adiantar para o pessoal? Sim, eu tenho, na realidade, assim, em company, né? Eu posso ir em company, eu tenho curso para pessoal de limpeza de serviços gerais, para camareiras, né? E hoje eu falo que quem cuida, né, de um imóvel de locação não deixa de ser uma camareira, porque a camareira é a que limpa, higieniza, né, a que arruma. Então, às vezes, que nem o pessoal que tem várias unidades, né, pode contratar para a sua equipe completa. Eu dou treinamento para todo mundo dentro de um imóvel mesmo, né, para ficar mais fácil. Eu tenho curso para governantas e governantes, supervisores, supervisoras, né. Eu sei que no ambiente de locação são outros nomes, outras nomenclaturas que utilizam, né, é supervisor, é inspetor, mas não deixa de ser uma governanta ou um supervisor de governança, porque uma governanta ou um supervisor de governança é quem cuida da hospedagem. Então, né, eu tenho curso, essas formações, no momento são presenciais, né, eu fiz a primeira turma agora em julho, tinha 40 pessoas do Brasil todo, foi muito legal. Então, a gente ensina a fazer cronograma, ensina a fazer POP, né, que é o procedimento operacional padrão, ensina a fazer checklist, ensina a fazer controle, a gestão do enxoval, a qualidade que você deve comprar, produtos e equipamentos de limpeza, né? Então, e as rotinas, porque eu falo mesmo no Airbnb, o pessoal esquece objeto, não esquece. Como você lida com isso? Como você faz com o objeto esquecido pelo hóspede? Né? Como você faz quando o hóspede estraga alguma coisa? Como deve ser sua comunicação, seu comportamento, sua postura? Então, isso tudo a gente leva nos nossos treinamentos. Então, hoje eu atuo tanto em company, né, de acordo com a necessidade do cliente, a gente formata, né, do jeitinho que ele precisa, ou também tem os meus cursos presenciais, que atualmente são em Belo Horizonte, mas futuramente eu quero trazer para São Paulo também. Ah, será muito bem-vinda. Já temos aí pessoas interessadas. Estou buscando. Isso. E na questão também da hospedagem, assim, você tinha falado que estava pensando em algum curso? Você está montando alguma coisa para o pessoal de Airbnb? Sim, na realidade, o mesmo curso que eu tenho para hotelaria, eu personalizei ele, né, para quem trabalha com Airbnb, que é como eu te falei, é muito parecido. O que a gente muda é algumas nomenclaturas, né, que não dá para usar tudo que tem dentro de uma hotelaria, né, no ambiente de hospedagem do Airbnb. Mas eu falo que o detalhe é o mesmo, Lilian, sabe? A arrumação de cama, você pode usar a mesma arrumação de motelaria, os mimos, o detalhe, o padrão, é a mesma coisa, né? Lógico que um ambiente, eu falo que às vezes o ambiente do Airbnb é residencial, né? Então tem um carinho diferente ali que você coloca, mas os padrões mínimos são os mesmos. Então, assim, eu já montei...
A ideia é lançar digitalmente esse curso, lançar no online. Infelizmente, devido à minha demanda, eu não consegui fazer ainda, né? Então, provavelmente deve sair para o início do ano que vem. Mas quem quiser, né, na formatação em company e tudo aí, pode estar entrando em contato que a gente dá um jeito. Tá bom. Tudo a gente resolve. Eu já dei, inclusive, um curso aqui para um pessoal de Airbnb para a equipe deles. Foi muito legal. Legal. Isso é interessante, porque hoje tem muitas pessoas entrando nesse segmento. Muito, cresceu demais, né? E tem muito pessoal também de hotéis, né, que acompanha a gente, de repente quer te contratar. Sim. Acho que já fica aqui a dica. A gente vai deixar depois todos os seus contatos aí. Sim. Né? Mas eu queria que você falasse aí para o pessoal, por exemplo, hoje, como que você tem visto essa questão da hospedagem nos hotéis? Você acha que tem melhorado com esses treinamentos? Como que você tem sentido, você que conhece o mercado, sabe aí os altos e baixos que aconteceram na hotelaria de um modo geral? Como você tem visto? Olha, Lília, o mercado no primeiro semestre, ele foi bem aquecido. No segundo semestre, ele deu uma esfriada, né? A hotelaria voltou com tudo. Eu falo que agora é a hora da recuperação, né? A gente tem que parar de falar pandemia, pandemia, pandemia e entender que, né, as coisas estão fluindo, né? Lógico que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Mas as coisas estão caminhando. Eu ainda sinto falta do cuidado. Eu acho que muito investidor ainda, muito proprietário, muito gerente ainda não entendeu que a limpeza, né, e o padrão é primordial para que a pessoa volte no seu hotel. Hoje ainda existem pessoas que acham caro investir em treinamentos para camareiras, para empregada doméstica, para governantas, porque acham que é uma equipe que só faz limpeza. A equipe de limpeza não precisa de treinamento, vai gastar muito com elas, né? E não é porque eu tenho empresa hoje, mas assim, em toda a minha gestão, eu já briguei com muito gerente, porque eu queria sempre colocar um treinamento de fora para a minha equipe. Mesmo eu sendo professora de instituições na época, né, e trabalhando como governanta, eu implorava, eu falava, olha, vamos colocar no budget, eu quero um treinamento, mas você dá treinamento. Não, mas eu quero uma pessoa de fora. Porque o olhar de quem vem de fora é diferente do nosso, o nosso olhar fica viciado. Sim. E outras vezes, vem uma pessoa de fora, fala a mesma coisa para a minha equipe, e a equipe fala, nossa... Funciona. Aí começa a juntar e faz sentido, né? É isso aí, nossa, a Ariadne tá falando isso. Aí, às vezes, eu chego, a governanta fala, Ariadne, eu falo isso todo dia. Eu falo, pois é, mas o santo de casa não faz milagre, né? Então, eu acho, assim, que o mundo evoluiu. Hoje tem hotéis aí brigando, né? Tem hotel, eu falo, um em cima do outro. Além dos hotéis, a gente tem aí, né, os imóveis de locação, que cresceu demais o número, né? Então, hoje tem pessoas investindo nisso, né? Comprando vários imóveis para colocar na locação aí nas plataformas. Então, a gente precisa mudar o nosso olhar. A gente precisa entender que a equipe de limpeza, de back, né, que eu falo, é tão importante quanto o front. E uma coisa que eu sempre falo, que a camareira, a auxiliar de serviços gerais, a pessoa que limpa, ela é vendedora também. Não é? Ela é vendedora. Sim. Porque se eu faço todo assim, se eu coloco lá um site maravilhoso, com uma logo maravilhosa, um imóvel com as fotos lindas, e ela não deixa no detalhe como está lá, como precisa, o que acontece? Propaganda enganosa. Né? O hóspede, ele vai perceber que aquilo não está de acordo com o que ele comprou. Então, às vezes, as pessoas falam assim, Ariadne, como que funciona a classificação hoteleira das estrelas, né? 3 estrelas, 4 estrelas, fala, sabe como funciona? É você que faz as estrelas. Se tiver escrito lá que o hotel é 5 estrelas, se você for lá e ver que não é, que tem alguma coisa que não está batendo, você vai escrever lá nas plataformas de avaliação, como você disse, né? E o NPS, ó, vai lá embaixo. Então, quem faz... É lógico que a gente tem 5, 6 estrelas, mid-scale, upscale, tem vários hotéis luxuosos aí, mas muitas vezes você entra lá nas plataformas e os elogios não existem. É só reclamação. Por quê? Porque não está batendo com as estrelas que ele fala que tem. Né? Então, não é investimento só na área comercial, só na propaganda, no marketing, na recepção para estar lá com um sorriso aberto na hora que o cliente chega. É investir também na equipe de back, que é a manutenção, que vai lá arrumar um chuveiro, que é a camareira, que vai fazer a limpeza, que é a menina da lavanderia, que vai lavar a roupa do hóspede. Então, isso também faz parte da venda de um hotel, né, e de um ambiente de locação. É isso que você está falando, eu concordo plenamente,
porque eu até falo para os proprietários, quando eles entram, que a questão da limpeza para nós é primordial. Sim. Ariadne, pelo amor de Deus, a limpeza. Porque, às vezes, a gente entra com uma limpeza pesada num apartamento, já muda a cara do apartamento. Sim. A gente tem uma faxineira que está comigo há muitos anos, né? E ela até faz as minhas coisas pessoais. E quando eu precisava de alguma coisa assim mais pesada, eu falava assim, pelo amor de Deus, Cida, me socorre. Ela ia lá, ela lavava as paredes, entendeu? Sabe aquela, aquela que gosta de lavar? E mandava os vídeos para mim lavando. Eu falava, você é louca, você está lavando a parede? Ela falou, tô lavando, e depois você vem aqui, que você não vai nem precisar pintar. O cheiro muda, né? O cheiro, gente, água e sabão. Ela chega com água e sabão e ela faz milagres. Então, até às vezes fala, nossa, esse apartamento precisa de uma reforma. Às vezes eu entro, eu falo, gente, isso aqui tá horrível. Mas, quando você entra com a limpeza primeiro, aí depois você consegue até enxergar as outras coisas. Sim, às vezes tem manutenção que você nem viu, né? Por causa da sujeira, que você consegue ver depois da limpeza. Consegue ver. Então, acho que isso a gente precisa se atentar muito, Sim. né? A questão da limpeza. E eu vejo, assim, que o pessoal gosta muito de cheiro, né? Então, eu sou bem sortuda, sabe? Eu falo que, como diz o meu marido, você é um imã, né? Mas o pessoal gosta muito, eu gosto do cheirinho, daquele cheirinho azul, daquele cheirinho roxo, né? E vai lá, enche de desinfetante. Mas e a limpeza? Eu falo que a limpeza, o ambiente limpo é aquele que não tem cheiro de nada. Né? Mesmo porque hoje tem muita gente alérgica. Quanto mais perfume você joga, mais mal faz, né? Sim. Então, a limpeza tem que ser feita no detalhe mesmo. Né? Eu levantei a tampa do vaso sanitário e tinha cabelo no assento, né? Vários cabelos que não eram meus. Isso é ruim. Horrível. Então, você tem que ter, se você não tem um aspirador de pó, você tem que ter um mop, você tem que ter um coletor de pó, você tem que ter algo, né? E hoje, eu falo que tanto quem trabalha na hotelaria quanto quem trabalha com imóvel de locação, porque às vezes no imóvel de locação, vocês que trabalham com isso, vai confirmar o que eu estou falando ou não, você tem uma equipe de limpeza que limpa várias unidades, não é assim? Então, por que não investir num produto legal, que já tem um desinfetante bom? Por que não investir num equipamento de limpeza legal que vai fazer a diferença lá na hora, né? Porque, às vezes, eu deixo meu pior pano de limpeza, eu deixo a pior vassoura, eu deixo um produto lá que não vale nada, porque tem que economizar. Ok, a gente tem que economizar, mas economia que não vai fazer diferença, porque é o custo-benefício. Né? Se você investe numa limpeza melhor, quanto você vai ganhar com isso? Quantos elogios, quantas indicações você vai ganhar com isso? Né? A pessoa vai te indicar, vai falar, olha, fica lá, que lá vale a pena. Eu fiquei em um Airbnb esse tempo atrás que eu indico para todo mundo, porque foi maravilhoso. Sabe? Eu cheguei lá, tinha um potinho com café, com açúcar, um bilhetinho. Olha, seu primeiro café está garantido. Né? Tinha uma balinha, um cartãozinho do lado da cama, tem uma ótima noite de sono. Quanto ele gastou? Né? Mas o quanto, a diária não é tão baratinha lá, não. É uma diária num valor legal, entendeu? Por quê? Porque ele está investindo nisso. E o hóspede paga, porque ele sabe que ele vai chegar lá, como você disse, vai ter o papel higiênico, vai estar muito bem limpo, vai ter uma balinha para ele, um cafezinho, um açúcar para ele fazer lá no outro dia. Então, são itens básicos, né, Lília? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E a limpeza, ela precisa ser profissional. Sim. Né? Eu preciso ensinar essas pessoas a fazerem uma limpeza profissional, a arrumarem. E sempre entender, Lili, isso eu aprendi muito na dor nos meus anos aí de trabalho, que o óbvio para mim não é óbvio para o outro. Né? E que a minha sensação de limpeza é uma, e que muitas vezes os nossos colaboradores moram em lugares, né, muito ruins, sofridos, que às vezes não tem um azulejo no banheiro, não tem um piso no chão. E aí ele não vai saber que ele tem que limpar o rejunte, porque ele não tem isso na casa dele. Sim. Então, eu preciso ensiná-lo, né, como limpar um rejunte, como conferir um chuveiro, como conferir uma torneira, porque essas coisas não estão no hábito dele ali do dia a dia. Uma coisa legal que a gente está adotando agora, até a ideia do nosso marketing, né, a Thaís que cuida aqui para nós estamos montando umas pastinhas no Google Drive. Então, nós vamos deixar na unidade o QR Code,
com a senha do Wi-Fi, então o hóspede ele entra ali e aí ele tem acesso a diversos conteúdos relativos à própria unidade, o que ele consegue encontrar próximo do local, regras do prédio, dicas de passeios, que inclusive a gente foi naquela feira que a gente se encontrou, Sim. né? Então, a gente conheceu lá o pessoal da SP Tour e deu várias dicas para nós, uns links que você consegue agendar via passeios temáticos, vários passeios gratuitos, inclusive com instrutor. E a gente vai deixar isso para o hóspede, telefone de emergência, tudo que a nossa equipe tem visto, que são importantes, a gente está gravando uns videozinhos de instrução, sabe? Como ligar o fogão de indução, como abrir a fechadura, como fechar. Você acredita que a gente teve uma unidade que a gente recebeu uma reclamação que a porta não fechava? Ah, a porta está ficando aberta. O hóspede saía, a porta ficava aberta para o próximo. A gente mandou a supervisora lá, sabe o que que era? Na hora que você sai, você tem que colocar a senha e colocar o cadeadinho, nem eu fechando. Quando você entra, você coloca a senha com o cadeadinho abrindo. Gente, são tantas fechaduras diferentes, cada uma tinha uma particularidade. Então, a gente tem que gravar um vídeo, sabe? E falar, olha, quando você entra aqui, parece que é óbvio, né? Mas não é. Mas é óbvio para nós, né? Mas imagine para o hóspede. Eu acho super válido, né? Como eu falei, já dá para incluir as fotos nesse Google Drive aí, né? Dos padrões para as próprias meninas também, ou ter pastinhas diferentes, né? Tanto para as pessoas da limpeza quanto para o cliente, porque a pessoa que vai limpar também precisa entender, né? Como utilizar. Mas, assim, isso também é a experiência do cliente. Né? Onde eu estou, eu não conseguia ligar o chuveiro, porque o registro era para o lado diferente do que a gente está habituado, né? Cada registro abria para um lado, daí não ligava de jeito nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, né? Como que eu vou tomar banho? E não tinha nada escrito. O fogão é de indução, ok, eu já utilizei, trabalho em hotel há muitos anos, mas tem gente que nunca viu um fogão de indução na vida. Né? Etiquetinha na tomada. Eu fui para o Nordeste faz uns 3 meses, e queimei uma escova minha, porque não tinha, né, etiqueta de voltagem na tomada, que é uma coisa básica. Ah, mas aqui é tudo 220. Eu falei, tá, mas aonde está escrito? Ah, mas o Nordeste é 220. Eu falei, tá, mas eu não sabia. Né? Então, isso tem que estar escrito lá para o cliente. A fechadura... e além de tudo, assim, além de não saber utilizar a fechadura, eu cheguei para fazer o check-in, os meus dados não estavam na portaria, estava um sol, né, danado, eu tive que ficar do lado de fora esperando. Eu havia combinado de entrar mais cedo, o anfitrião esqueceu que eu havia combinado, então a hora que eu cheguei, que foi limpar o apartamento, o apartamento já estava limpo e a senha para que eu entrasse, né, da fechadura não havia chegado ainda. Aí eu vi que o menino da limpeza entrou em outro apartamento, fui lá e falei, ele abriu com a senha dele para eu entrar no quarto. Ou seja, detalhes, né? Isso que você falou de ter contatos, de passeios, de lugares, tem que ter, né? Um delivery, uma farmácia, um mercado próximo, por que não deixar isso à disposição? A gente sabe que quem loca um Airbnb muitas vezes faz comida, muitas vezes come um lanche ali dentro, né, do estúdio, do apartamento que ele aluga, da casa. Então, a gente tem que dar essas facilidades, né? Porque hoje ele tem essas facilidades dentro de um hotel. Então, por que não dar essa facilidade para ele também dentro de um imóvel de locação, né? Eu acho de extrema importância. Sim, eu estava lembrando aqui, nós pedimos para uma pessoa fazer uma faxina num apartamento, num estúdio, e o proprietário ia receber pessoas dele, né? Então, ele falou, olha, prepara o apartamento, porque eu tenho essas pessoas que irão entrar. Você acredita que ele mandou a secretária lá e o apartamento estava sujo? Porque tinha cabelo no chão. Aí, o que a gente fez? Eu fiquei com tanta vergonha que eu falei assim, olha, a faxineira nem fez a faxina ainda. A gente vai mandar fazer a faxina. Porque, na verdade, eu não menti. Porque aquela faxina não estava de acordo. A gente poderia considerar que não foi feito faxina. Então, eu tive que mandar uma outra pessoa lá, fazer a faxina. Então, assim, imagine, isso que a gente confere. Né? Exatamente. Ela chegou antes da nossa conferência. E ela pegou isso. E aí, o que dá impressão para o cliente? Que sempre acontece isso. Sim. Né? Então, ele fala, nossa, se eu vim olhar e aconteceu isso... Então, assim, você falou também do padrão. A gente teve um caso, né? Que num apartamento de Airbnb,
que a pessoa da limpeza, ela leva o próprio produto. Então, o que ela faz? Ela coloca numa bisnaguinha que reutiliza alguma coisa e ela deixa no apartamento para a próxima. Só que o hóspede, ele pode querer limpar alguma coisa e ele não tem como identificar que produto é aquele ali. Isso é perigoso, inclusive. Perigoso, inclusive. Então, a gente falou, não pode. Se a gente for deixar alguma coisa, como você falou, deixa um detergente, quer deixar alguma coisa aqui para ele limpar, vamos deixar no padrão, certinho, Isso. com a Etiqueta. embalagem, etiqueta, tudo certinho. Porque se você muda, não tem como, perde o controle, né? Sim. E assim, eu digo mais, sabe, Lília? Por mais que a pessoa leve o produto dela, qual o produto que é indicado para a unidade que ela está limpando? Por exemplo, a gente tem unidades que ainda tem carpete, a gente tem unidades que já são piso laminado, que não pode lavar, né? Tem uns que são porcelanato, tem uns que são cerâmica. Então, assim, isso também tem que ser descrito para a pessoa que vai limpar. É muito comum a pessoa da limpeza chegar no mercado, ela compra sapólio, ela compra vários produtos que às vezes são agressivos à superfície e aí acaba danificando a superfície do seu imóvel. Então, por mais que ela que leve, eu acho que você tem que ter uma listinha do que pode ser utilizado em cada local. Olha, para o banheiro você pode utilizar esse, você pode dar uma diversidade para ela de marcas, mas pode usar esse. Para a cozinha, esse. Para o quarto, isso. Ou hoje a gente tem produtos que um só você faz a limpeza, né, do ambiente todo. Porque esses dias eu dei um treinamento, a menina falou, eu falei, olha, existe um ácido desencrustante para limpar o vaso sanitário, para tirar aquelas marquinhas de escorrido, mas é um ácido próprio para a louça sanitária. Ela falou, não, mas o ácido bórico faz isso, né? Eu falei, olha, ácido bórico é limpa pedra. Não, é para limpar vaso. Ou seja, na cabeça dela, o vaso é de pedra. E é de louça, entendeu? Então, será que eu estou dando o básico para a pessoa que vai fazer isso para mim? Né? É sempre entender esse sentido. A pessoa que não entende limpeza profissional, ela não sabe. Então, ter um popzinho lá, piso laminado, pano úmido, detergente neutro, né? Banheiro, isso, inox, né? Tem gente que vai, usa o lado verde da esponja lá, até dói o coração, né? Para lavar a torneira. O registro, risca tudo, o vidro do box. Tem gente que lava box com bombril, gente. Isso é um absurdo. Né? Então, descrever lá que não pode, porque enferruja, porque risca, né? O que pode ser utilizado em cada superfície, porque as pessoas não têm essa noção. Né? Então, é sempre se colocar no lugar do outro e não achar, né? Eu já tive proprietária que falou para mim, pô, mas ela não é da limpeza? Ela é da limpeza, mas a limpeza da casa dela. Ela não é da limpeza do hotel. Então, aqui no hotel, né? Eu já cheguei em um hotel novo, Lília, com o box todo riscado. Que a pessoa passou palha de aço. Mas para ela é normal, né? Então, é sempre entender que eu preciso ensinar. E isso precisa estar, além de ensinar, tem que estar escrito. E se fizer vídeo, melhor ainda, né? Porque eu falo que hoje os vídeos ajudam muito mais. Tem gente que gosta de ver, né? Não gosta de ler. Então, a gente tem que pensar nos dois tipos de perfis. Sim, às vezes a pessoa até tem dificuldade para ler. Tem. Então, é mais fácil quando ela vê. A gente já teve um treinamento um tempo atrás, eu tinha uma amiga, a gente fez um projeto, até um projeto social, e a gente dava treinamentos de limpeza para pessoas que trabalham com faxina, porque, às vezes, a pessoa fala assim, não tenho nada para fazer, não sei fazer nada, vou fazer uma faxina, vou ganhar dinheiro. Só que aí é exatamente isso que você falou. Eu, particularmente, já tive uma pessoa que fazia a limpeza na minha casa, que ela conseguiu estragar o gabinete do banheiro, porque ela molhava inteiro. E aí estufou, e a gente falava para ela, não pode, você precisa, isso aqui não pode molhar. E molhou imediatamente, já precisa secar. E ela falava assim, já sequei. Só que quando a gente chegava, estava todo molhado. Então, isso, né, acabou, a gente fez esse treinamento, a gente percebeu isso, que as pessoas, elas não sabem o produto certo para cada item que ela precisa utilizar, às vezes até na sua casa mesmo. Você precisa se atentar, como você falou do vidro do box, você começa a estragar tudo, né? Então, você vai limpar a casa de alguém, você não sabe o produto que utiliza, então isso é muito importante para quem trabalha com limpeza. Imagine quando você vai atender um hóspede, que aí precisa ser essa questão mais profissional, uma limpeza, como você está falando. Então, essa questão do treinamento, para mim, é primordial. Isso que você está falando aqui, acho que até para o pessoal aí, quem quiser contratar a Ariadne, gente, por favor, né? Vamos contratá-la urgente, precisamos desse curso aí também, porque às vezes é a questão
distância e tudo mais, pode facilitar bastante. O pessoal que tiver interesse no online também já pode ir entrando em contato com você para fazer. Pode unir, né? Eu falo que às vezes sua equipe é pequena, une com outra equipe, né? Chama várias pessoas aí e acaba saindo um custo-benefício legal, né, para todo mundo. Mas tem que treinar, né, Lília? Não adianta, eu falo que hoje qualquer empresa, qualquer função tem que ter treinamento, né? E eu sempre digo, assim, nos meus treinamentos que a gente que trabalha com limpeza, com higienização, com hospitalidade, a gente é artista. Né? Então, tem gente que olha para mim e fala que nem quando eu vou ensinar a lavar um vaso sanitário, eu coloco minha luva de cano longo e eu lavo, né, com a minha mão mesmo, ali com a ação manual, né, mecânica. E o pessoal fica horrorizado. Eu falo, ai, mas como assim? Eu falo, não, porque as coisas precisam ser bem cuidadas, bem limpas, né? Então, falar sobre hospedagem, falar sobre limpeza, não é só ir lá arrumar a cama bonitinho, né? É realmente entender que a limpeza é mais do que isso. A limpeza tem a ver com rejunte bem limpo, com vidro do box desengordurado, né? Com o ralinho da pia sem cabelo, pelo amor de Deus, né? Com uma lixeira, né, limpinha e não com cheiro de urina. Então, né, uma pia também da cozinha bem limpa. Então, são vários detalhes que você precisa agregar aí no dia a dia. Que tem gente que vai passar despercebido, né? Que vai entrar e sair, não vai nem ligar, mas tem gente que tem toque, como diz, né? Eu já melhorei muito, eu falo que assim, antes eu fazia eu ainda faço uma inspeção antes, né? Porque eu tenho um pouquinho de medo. Mas de algumas coisas, porque eu encontro várias coisas ao longo do caminho, né? Mas a gente precisa sempre pensar nesse detalhe. Eu acho que, né, esse podcast aqui falou sobre detalhe o tempo todo, né? Então, o detalhe faz a diferença. E eu vejo também pessoas que ficam muito preocupadas em fazer grandes coisas e aí não cuida do básico. É isso que a gente está orientando aqui, o pessoal, porque começando aí, como você falou, a questão da limpeza, eu acho que, por exemplo, eu também, eu tenho a questão da água, né, que você estava falando, eu coloco a água que eu sei se a água ela é filtrada, se ela não é, entendeu? Se ela é mineral. Porque a gente, né, de repente, se teve algum problema ou se você tem esse cuidado, você vai ficar mais preocupado com isso. Então, imagine você deixa um filtro de água lá, mas você não trocou, né? Então, o que adianta você deixar um filtro que não está funcionando? O ar-condicionado sem limpar, a pessoa ficar respirando aquele ar ali que não sei quantos anos que não troca o filtro, né? Então, você pode... Isso é questão até de saúde, você precisa se preocupar com isso. E eu costumo falar assim também, a gente tem que pensar, né, Ariadne, como a gente gostaria de ser tratado, como você gosta de chegar num hotel e ser recebido e como está o quarto, né? Sim. Eu e meu marido, a gente chega, a gente já vai olhando tudo, né? Eu e ele, a gente já está mais acostumado a trabalhar, a gente trabalha juntos nisso, então a gente já vai olhando e quando a gente sai do apartamento, a gente deixa também já arrumado para o próximo, entendeu? Sim. Então a gente já está acostumado com isso, então a gente olha e já fala, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está, né? Como você pontuou, você chegou, você olhou, e como qualquer outra pessoa, ela vai sair da casa dela, ela vai dormir numa cama, num travesseiro, né, num lençol. Se você está com enxoval velho, por mais que você lave, não adianta. Vai ficar com aspecto de sujo. Muito, né? Então, eu fui esses dias, eu me hospedei, e a hora que fui me cobrir com o cobertor, eu senti um negócio gelado na minha perna. Aí tinha um preservativo grudado no cobertor. Preservativo usado, grudado, tava, né, seco, assim, grudado no cobertor. Então, foi bem estranho, assim. Eu confesso pra você que, nossa, aí já era tarde, só tinha um recepcionista no hotel. Eu falei, não, você vai ter que trocar toda essa cama pra mim. Ele falou, mas eu tô sozinho. Eu falei, então você traz tudo que eu vou trocar. Eu falei, mas eu não vou dormir nessa cama, porque foi muito constrangedor, sabe? E assim... É difícil, a pessoa sente o cheiro, né? Como eu já fiquei também num Airbnb, que o cheiro do suor no edredom era tão forte que mesmo com o lençol por baixo eu não consegui dormir, tava frio pra caramba, sabe? Foi difícil. O que eu fiz? Pus roupa, meia, né? Dormi e tirei o edredom, porque tava insuportável de dormir com ele. Então, é complicado, né? E quando você fala assim, às vezes a pessoa se preocupa com tanta coisa, não se preocupa com o mínimo, é isso mesmo, é o mínimo.
né? Então, sempre lembrar isso, que a gente é artista, que a gente precisa fazer no detalhe, que a gente precisa fazer com carinho, e a nossa equipe precisa entender. E que muitas vezes eu não tenho dom para administrar isso, né? É dom, eu falo que tudo na vida é dom, né? A gente tem, a mesma coisa, tem gente que tem dom para ser líder, tem gente que não tem. Então, se eu não tenho dom para isso, para entender como que tem que ser uma limpeza bem feita, não adianta eu insistir, eu tenho que ter pessoas para fazer isso para mim, né? Uma pessoa para administrar, para cuidar disso. E quando você falou que chega e olha tudo, eu, por exemplo, eu não tomo em copo de hotel até hoje. Olha que loucura, né? Se não tiver uma esponja ali para lavar, porque eu já vi muita camareira lavando copo com esponja, a mesma esponja que lava o banheiro, né? Então, assim, eu, quando meu filho era pequeno, eu levava uma bolsinha com detergente, esponja, tudo, né? O copinho dele, porque eu morria de medo. A gente sabe que existe muita coisa ruim ainda, porque hoje, Lília, além de tudo, as equipes são sobrecarregadas, né? Tem camareira hoje que faz 20, 30 OHs por dia. Você acha que ela dá conta de fazer bem feito? Não dá. Não. Né? Então, a gente tem que pensar, né, no que a gente vende. E outra coisa que eu sempre falo nos meus treinamentos, a gente vende sonhos também. Que muitas vezes uma pessoa que alugou um imóvel seu pelo Airbnb, ela alugou porque ela não tinha condições de alugar um hotel. Mas ela também está vindo para cá para passear, para fazer uma viagem de lazer, a primeira viagem em família, ou um evento, uma formatura que ela vai participar. Então, ela vem com o coração cheio de alegria, felicidade. Às vezes, aquela hospedagem vai frustrar, né, aquele momento tão especial que ela veio viver aqui. Então, a gente tem que pensar nisso. É verdade. Você sabe que, como corretora, às vezes eu ia mostrar uma unidade de hotel, que eu estava vendendo uma unidade no pool. E eu chegava na recepção e falava, olha, eu preciso visitar o apartamento. E aí o pessoal falava assim, não, você não pode visitar porque não foi limpo ainda. Só tem um e ele não está limpo. Aí eu falava assim, não, tudo bem. Eu vou com o meu cliente, ele só quer ver o apartamento, né? E aí eles falavam, não pode, é regra do hotel porque é a imagem do hotel. Sim. E aí, uma vez eu insisti tanto que era um sábado de manhã e o cliente tinha vindo de longe, que o rapaz deixou eu subir. Menina, me arrependi. Porque eu passei vergonha com o meu cliente, que eu não sabia onde eu enfiava a cara. Eu falava, aí a partir daí eu que coloquei como regra, entendeu? Eu falei, não, eu não mostro apartamento sujo, porque você não sabe o que o hóspede deixou. Não sabe. Né? Então, tem uns que vão deixar, e vocês sabem que pode estar de qualquer jeito. E é a imagem. A gente trabalha com a imagem, as fotos, a forma como a gente mostra o quarto, tudo isso influencia. Faz toda a diferença no visual, né? Eu sempre falei para as minhas equipes que às vezes não dá tempo de a gente limpar tudo na hora, mas a gente precisa organizar. Porque quando o cliente chega, a visão dele vai ser diferente. Então, o que eu falo da organização? Colocar os móveis no lugar, tirar enxoval sujo, retirar o lixo, né? Abrir cortina, isso já dá uma carinha melhor para o ambiente, porque realmente, quando você chega com um cliente, imagina, ele chega num apartamento que a pessoa usou droga lá dentro, recebeu acompanhante, comeu, né? Bebeu, fez festa lá dentro, ou então aquelas famílias que vêm, né? O casal com 2 crianças, que o quarto fica de perna para o ar. Então, faz toda a diferença quando a pessoa encontra o ambiente organizado ou limpo, ou encontra o ambiente sujo, né? Sim. Então, conta para nós, a sua próxima turma de cursos aí, quando será? Onde? Conta aí para o pessoal. Ah, tá. Eu vou ter uma próxima turma agora, se chama Formação Gov Expert, né? Que é para quem é gerente de hospedagem, operacional, até gerente geral, a gente esteve participando na última turma, né? Ou para governantas e governantes. Vai acontecer lá em Belo Horizonte, no dia 27, 28 e 29 agora de outubro de 2023. Então, né, se você tem interesse em se aperfeiçoar na área de liderança, na área de hospedagem, né, só chamar a gente. Com certeza. Você contribuiu bastante para nós. Eu estou muito feliz de ter recebido você aqui. Esse carinho que você teve de estar aqui compartilhando o seu conhecimento. Veio até o estúdio aqui. Gente, nós estamos no estúdio diferente. Nós estamos no estúdio novo agora. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Eu quero aqui que a Ariadne deixe para nós todos os seus contatos, Instagram, como o pessoal faz para te encontrar, porque com certeza, eu tenho certeza que quem assistiu aqui vai se interessar mais pelo seu conteúdo. Muito bom. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade, fiquei muito feliz, né, com o convite, está estreando aqui o estúdio também, né, foi muito bom, sou muito grata, porque eu acho que falar sobre o que a gente gosta é sempre válido, né. E o meu Instagram tem bastante conteúdo, eu faço vários videozinhos lá, né, dando várias dicas legais. É o @AS Consultoria Hoteleira.
O meu telefone é 31 98531 4916, né? O telefone e o WhatsApp. E o e-mail é contato@asconsultoriahoteleira.com.br. Então, quem quiser, né? Eu também dou palestras, faço treinamentos tanto em loco quanto online, né? É só entrar em contato e seguir lá nas redes para a gente poder conversar melhor. Aproveitando, né, essa oportunidade aqui desse podcast, eu vou sortear uma hora de mentoria, né, através da plataforma de vocês. Então, vai ter um post lá, né, com a nossa foto, a foto desse podcast, com as instruções direitinho para o pessoal curtir lá e comentar. E aí, você faz parte do sorteio de uma hora de mentoria. Tá Nós bom? vamos deixar aqui na descrição também, porque se o pessoal não conseguiu anotar, a gente deixa aqui embaixo, tá? Para o Ótimo. pessoal poder te encontrar. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E fiquem sempre aqui com a gente. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Acionar o sininho, porque toda vez que eu soltar um conteúdo novo, o YouTube te avisa e você vai ficar sabendo aí em primeira mão, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.